A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca do trabalho da reunião mediúnica de desobsessão na Casa Espírita, que envolve a qualificação de cada um de nós perante essa ferramenta bendita que é a mediunidade em nossas vidas. E o concurso desse trabalho com Jesus nos confere também a oportunidade de servir, aprender, a amar, a consolar e a oferecer também para cada um dos nossos espíritos todos esses recursos pedagógicos que a mediunidade confere para cada um de nós. E assim, fortalecidos, ficamos menos alvejados, menos alcançados, menos enganados pelo processo da enfermidade da obsessão. Nós já estamos na quarta parte da obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda. Nessa quarta parte, que intitula-se Técnicas e Recursos, nós já estudamos o desenvolvimento do diálogo, a linguagem enérgica, e hoje vamos finalizar o último parágrafo do capítulo A Prece para iniciar o próximo. Neste capítulo, A Prece, o autor Hermínio Corrêa de Miranda refere-se à sensibilidade de cada um ao receber a oração, afirmando que a reação, pois, difere de um caso para outro, mas pode ser grupada dentro de classificações mais ou menos didáticas, como antes esboçada. Há, pois, os que se comovem, os que ouvem em respeitoso silêncio, mas ainda precisam de tempo, os que a ridicularizam porque temem seus efeitos, os que se recusam a dizê-la por julgarem-se indignos ou não necessitados, e os que se acham de tal maneira alienados que oram até mesmo com certa veemência, convencidos de que Deus, ou Cristo, virá imediatamente em seu socorro, para livrá-los da situação em que se encontram, diante de um doutrinador impertinente. Um deles tomou a iniciativa de pedir-me para orar. Disse-lhe que não me cabia autorizar um ato desses, por me faltar autoridade para fazê-lo. Ele ainda comentou a minha atitude, algo surpreso, e preparou-se para orar. Recolheu-se a uma postura correta, juntando as mãos em frente dos olhos fechados do médium. Aguardou alguns momentos de silêncio respeitoso e se pôs a orar a Jesus com muita veemência. Falava em nome da equipe humilde, aqui está entre aspas, do Cristo, e nada pedia para eles próprios, porque o Cristo sabia de suas necessidades e aspirações, mas pedia para nós, os componentes do grupo, que estávamos muito necessitados de socorro e orientação. Sua prece era um tanto oratória e, de fato, depois nos deu uma demonstração de seus recursos de pregador, falando com entusiasmo e brilho a uma plateia invisível a nós. É possível que ele fosse sincero no seu apelo, porque o fanatismo é, às vezes, de intensa e desastrosa sinceridade, mas, no seu caso, continuei com a impressão de que aquele era apenas mais um dos inúmeros mecanismos usados para a fuga. Na profunda intimidade do seu ser, ele deveria realmente acreditar
que era um excelente trabalhador do Cristo, a quem orava com todo fervor. Enquanto isso, estava ao abrigo de suas próprias contradições íntimas, de suas responsabilidades maiores, e continuava a negaciar diante da difícil decisão de abandonar o poder e a glória, descer do pedestal de grande mestre ou líder, para voltar a ferir os pés descalços pelos caminhos espinhosos da recuperação, de coração sangrando, espicaçado pelo remorso. Sendo, pois, a fé a garantia do que se espera e a prova das realidades invisíveis, a prece é o convite para que a esperança se realize em nós ou diante de nós. A prece é o instrumento do amor, grande e puro, de que nos falou o Cristo. É por ela que a caridade nos faz agentes da divindade. É por ela que conseguimos alçar o nosso espírito, aprisionado ainda no erro, às culminâncias da esperança. Paulo apresentou juntos a fé, a esperança e o amor. A prece nos liga, porque apoiada na fé, contempla a esperança e ajuda-nos na doação do amor. E assim, meu caro ouvinte, a encerrar esse capítulo A Prece, que foi tão bem apresentado pelo autor, realmente é um recurso de assistência muito valioso, mas que requer toda essa experiência de abordagem na medida em que vamos desenvolvendo o contato e abordando para cada reunião um novo aprendizado, para cada comunicante a oportunidade de receber, de auxiliar, de consolar e de oferecer-lhes esses recursos. Vamos iniciar o próximo capítulo, que intitula-se O Passe, que é outro recurso também utilizado nas reuniões mediúnicas. Lembrando que o passe é apresentado pelo Mestre Jesus quando impunha as mãos sobre toda a multidão. E o autor vem nos trazer a sua contribuição. A técnica do passe magnético nas sessões de desobsessão merece algumas observações específicas. Tão difundida está hoje, pelo menos no Brasil, a ideia do passe, que até os dicionários comuns contêm definições aceitáveis dele, como por exemplo o de Caldas Aulete e o da Academia Brasileira de Letras, organizado pelo professor Antenor Nascentes, que dizem basicamente a mesma coisa. Então, meu caro ouvinte, o que vem a ser os passes? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Passes, no plural, significam passagens que se fazem com as mãos por diante dos olhos de pessoa que se pretende magnetizar, ou sobre a parte doente da pessoa que se pretende curar por força mediúnica. É certo que a definição não cobriu todo o campo de ação do passe, mas que mais se poderia exigir de um dicionário não especializado em fenomenologia espírita? André Luiz, informando sobre o passe, do ponto de vista da medicina humana, declara em Evolução em Dois Mundos, capítulo 15, pelo passe magnético, no entanto, notadamente aquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Pouco antes dissera ele que toda a queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando
determinada causa de sofrimento. Retomando o tema em mecanismos da mediunidade, o mesmo autor André Luiz observa ainda esse mesmo valor, que o passe é sempre valioso no tratamento, devido aos enfermos de toda a classe, desde as crianças tenras aos pacientes em posição provecta na experiência física, ou seja, os mais idosos, reconhecendo-se, no entanto, ser menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos, que se mostrem jungidos à inconsciência temporária, por desajustes complicados do cérebro. Esclarecemos, porém, que em toda situação e em qualquer tempo, cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, porquanto, através da oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos mistérios da providência divina, a lhe utilizarem os recursos para a extensão incessante do eterno bem. Então observe bem, meu caro ouvinte, que um recurso está associado ao outro. O diálogo está associado momentaneamente, ocasionalmente, à condição da linguagem enérgica, bem como a prece está relacionada à conexão com o alto para a realização do passe. Então é um conjunto de instrumentações favoráveis que nós utilizamos nas reuniões mediúnicas para colaborar com o trabalho dos benfeitores espirituais. Observamos que os textos aqui reproduzidos referem-se especificamente ao passe curador aplicado em seres encarnados. Como sabemos, porém, o passe é utilizado também para magnetizar, provocando nesse caso o desdobramento do perispírito e até o acesso à memória integral e consequente conhecimento de vidas anteriores, segundo experiências de Albert de Rochas, reiteradas posteriormente por vários pesquisadores. Então, enquanto estamos aplicando o passe na direção do encarnado, o médium, também estamos conectados ao comunicante, auxiliando assim o processo da comunicabilidade e, portanto, a condição favorável do diálogo, da prece, da linguagem a ser executada, e o trabalho vai ser desenvolvido em comunhão com os valores do mundo espiritual. Vamos continuar dando continuidade ao estudo dos recursos de instrumentação já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade à quarta parte da obra Diálogo com as Sombras, em que estamos abordando os recursos terapêuticos, a instrumentação, e hoje estamos dando continuidade ao passe, em que o autor vem nos trazer a oportunidade da conexão com a prece, da linguagem, o desenvolvimento do diálogo estabelecido e todas as conexões de receptividade, acolhimento e auxílio aos comunicantes do mundo espiritual numa reunião de desobsessão. E o autor dá continuidade ao capítulo dizendo: poucos estudos existem, ao que sabemos, sobre o passe aplicado aos seres desencarnados, não apenas para fins curativos de disfunções perispirituais, como para provocar a regressão de memória. Parece, no entanto, lógico interferir que o mecanismo é idêntico ao passe aplicado em seres encarnados,
Os ensinamentos de André Luiz permitem-nos concluir assim, quando informam que o passe magnético, apoiado na prece, constitui poderoso fator de reajustamento para os desencarnados, cujos perispíritos se acham lesados em decorrência de quedas morais. Então assim podemos realizar na casa espírita, na reunião mediúnica, enquanto o doutrinador está dialogando, ele também pode realizar o passe de dispersão, de imposição das mãos, manter-se num estado de prece e, com essa movimentação das mãos, auxiliar na recomposição do equilíbrio e da harmonia do comunicante, porque a aplicação do passe do encarnado vai repercutir no comunicante, que está conectado perispiritualmente a ele. O perispírito, como veículo da sensibilidade e intermediário entre o espírito e o ambiente em que vive, está presente tanto no encarnado como no desencarnado. Sua estrutura, embora mais sutil no outro campo vibratório, é similar à do corpo físico, pois é ele o modelador da nossa organização material. Dessa forma, o espírito desencarnado, incorporado ao médium, torna-se facilmente acessível ao passe magnético e, portanto, aberto aos benefícios que o passe proporciona. Então, assim podemos realizar o passe no encarnado para que o espírito comunicante também o receba. Na prática da desobsessão, tendo tido oportunidade de observar as possibilidades e recursos do passe sobre companheiros desencarnados, e creio poder contribuir com algumas observações, ainda que preliminares, mas bastante encorajadoras. Sem dúvida alguma, o passe é um recurso válido nos labores mediúnicos, mas deve ser empregado com certas cautelas e com moderação. Nesse campo, definições precisas e definitivas não existem ainda, pelo simples fato de que o ser humano, além de ser uma organização consciente extremamente complexa, é imprevisível. O passe, como todos os demais recursos com que procuramos socorrer os nossos irmãos desencarnados em crise, precisa ser ministrado no momento certo, com a técnica adequada e na extensão necessária. Mas qual o momento, qual a técnica e qual a extensão de cada caso? Não podemos ainda, e creio que não poderemos fazê-lo tão cedo, escrever normas rígidas para a tecnologia do passe sobre os desencarnados. Então, uma questão muito íntima, muito de momento para cada comunicante, que nós vamos precisar realmente da inspiração, da comunhão com o mundo espiritual e o seu trabalho para estabelecermos as respostas destas perguntas e agir com a oportunidade adequada. No entanto, os amigos espirituais que tão generosamente se colocaram ao nosso lado para orientar e apoiar o nosso trabalho de doutrinação têm nos trazido sempre o estímulo dos seus ensinamentos, e creio que algumas observações já estão mais amadurecidas e em condições de mais aprofundados estudos e desenvolvimento. Nunca é demais lembrar que neste campo de trabalho o conhecimento geral emerge da experimentação, de um ou outro engano, de falhas e de êxitos, mas que em hipótese alguma deveremos enveredar imprudentemente pelas trilhas da fantasia, desligados dos conceitos fundamentais da doutrina espírita, tal como codificada por Kardec e suplementada pelos seus continuadores. A teorização somente é válida quando escorada na experiência, mas não devemos esquecer que a recíproca também é legítima, ou seja, a experimentação deve balizar-se dentro daqueles conceitos fundamentais que a doutrina e a lógica já confirmaram. Não sei se me faço entender. Talvez um exemplo ajude a esclarecer o que tenho em mente ao escrever isto.
As faculdades psíquicas, como sabemos, são em si mesmas neutras. Tanto podem ser empregadas nas tarefas do bem como nas outras. Podem também ser desenvolvidas e treinadas por métodos limpos, altamente éticos, com seriedade e respeito, ou por meio de processos aviltantes, hediondos e totalmente desprovidos de qualquer compromisso com a moral. Os rituais da magia negra também revelam e desenvolvem faculdades psíquicas, mas por processos abjetos que, em virtude de permanecer em segredo, pouca gente tem noção do nível de degradação a que podem levar. É fácil imaginar que tipo de mediunidade e que pactos sinistros emergirão desses métodos sinistros e que tenebrosos compromissos acarretarão para o espírito. Em contraposição a tais processos, a identificação da mediunidade em potencial e o seu desenvolvimento, em termos de doutrina espírita, devem resultar de cuidadoso planejamento, estudo metódico e prática bem orientada, mesmo porque qualquer trabalho mal orientado nesta fase pode criar vícios de difícil erradicação posterior. Creio que princípios gerais semelhantes a esses aplicam-se também ao estudo do passe, nas sessões de desobsessão. Ele é realmente um recurso válido e potente no trato dos nossos irmãos desencarnados. Sua técnica, não obstante, precisa ser desenvolvida com muita prudência e seriedade. Então é por isso, meu caro ouvinte, que devemos estudar constantemente, buscar a qualificação moral, o trabalho no bem, a intenção de servir, para sermos melhores instrumentos nas mãos dos mensageiros de Jesus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo autor Espírito Emmanuel, no capítulo 70, o título Mediunidade e Dúvida. Quando a sombra da dúvida se interponha entre o campo de ação e a tua faculdade medianímica, contemplo o necessitado que te espera o serviço. Se fosses o companheiro sob o guante da enfermidade, qual se lâminas de fogo lhe cortassem as vísceras, agradecerias as mãos que se erguessem, generosas, no passe magnético em teu benefício. Se fosses o irmão que exibe a epidemia em largas feridas, como se envergasse roupa nudoada de chagas, mostrarias imensa gratidão aos dedos que te ofertassem o fluido restaurador. Se fosses o alienado mental de que tanta gente se afasta, tomada de inquietação, de certo acolherias por bênção do alto a exortação que te ajudasse a superar o desequilíbrio. Se fosses a pessoa desesperada nas últimas fronteiras da resistência, à beira do suicídio ou do crime, revelarias reconhecimento profundo a quem te desse a frase de apaziguamento, sustentando-te a queda. Se fosses pai ou mãe, esposo ou esposa, filho ou amigo da criatura presa nas malhas da obsessão, agradecerias feliz a palavra renovadora de quem se expressasse na tarefa do auxílio. Se fosses o doente na ansiedade comatosa da despedida, abraçarias por recurso divino a prece amiga de quem se doasse serenidade e esperança para a viagem da morte. Se trouxesses a dor contigo, não vacilarias em acreditar que o próximo tem a obrigação de estender-te consolo e enfermagem, compreensão e remédio. O escrúpulo é naturalmente compreensível toda vez que o mal nos espreita os movimentos. Contudo, ante o socorro correto à necessidade dos outros, o escrúpulo quase sempre é válvula à exaltação da preguiça. Quem despende o mais mínimo esforço no bem, recebe todo o apoio do bem eterno, assim como a tomada humilde e fiel
recolhe da usina toda a força de que se mostre capaz. Se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes, através da mediunidade, observa a obra imensa do Evangelho e pensa no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, estimulando-nos a servir, a amar, a consolar e a amparar todo aquele que Jesus coloque à frente em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.